Pomba 12 Encontros de Jesus que ensinam sobre transformação. O 12º encontro, o Jardim do Getsêmani. A lua pendia baixa sobre Jerusalém, uma lâmina de prata cortando a escuridão. Entre as oliveiras retorcidas do Getsêmani, o ar pesava com o perfume amargo das folhas esmagadas sob os pés. Jesus afastou-se dos discípulos, que, exaustos pela ceia e pelo vinho, deixarão-se vencer pelo sono. Seus corpos curvados sobre as pedras pareciam raízes brotando da terra, imóveis, surdos até ao vento que sussurrava entre os galhos. Ele caiu com o rosto no chão. Não era a primeira vez que seus joelhos beijavam o pó. Mas desta vez, o peso não era apenas da cruz que logo lhe seria imposta, era o peso de todas as cruzes que já haviam sido carregadas, de todos os gemidos abafados nas masmorras do tempo, de todas as lágrimas secas antes mesmo de rolarem. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. As palavras saíram como sangue de uma ferida aberta. Não eram súplica de um covarde, mas o grito de um coração que, mesmo sabendo o fim, sentia cada espinho da coroa antes que ela fosse tecida. Uma gota escura caiu da sua testa sobre a terra. Não era suor. Era algo mais denso, como se a própria dor tivesse se materializado, pingando do seu ser como cera de uma vela consumida pela noite. Os anjos, invisíveis mas presentes, dobraram suas asas em silêncio. Não intervieram. Não era sua função aliviar o que só poderia ser transfigurado. Quando ele se levantou, seus olhos ainda úmidos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Os discípulos acordaram sobressaltados, como se um trovão tivesse rachado o céu. Mas não havia tempestade. Apenas aquele que, tendo bebido o cálice até as fezes, agora o oferecia ao mundo com as mãos trêmulas, mas firmes. Judas chegou com um beijo. E assim, entre o perfume das oliveiras e o metal frio das espadas desembainhadas, começou a última transformação, a do sofrimento em redenção, da traição em perdão, da morte em porta aberta. O jardim, que testemunhara a agonia, agora via nascer, entre suas sombras, a semente de uma nova criação. A terra estremeceu levemente quando os pés descalços de Jesus tocaram o chão do Getsêmani pela última vez como homem livre. As oliveiras, cujas folhas ainda guardavam o orvalho da noite, curvavam-se como se reconhecessem aquele que, desde o princípio, soprara sobre as águas. Os discípulos, desorientados, viram as tochas dos soldados romanos balançarem na escuridão, iluminando rostos tensos e armas prontas. Pedro, com a espada ainda vibrando no ar após o golpe que decepou a orelha de Malco, sentiu o peso do medo se misturar à vergonha quando a voz de Jesus, calma como o mar ao amanhecer, ordenou: guarda a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Judas, pálido como a lua behind the clouds, recuou um passo. Seu beijo ainda ardia nos lábios, mas agora era como cinza. Os olhos de Jesus o encontraram, e por um único instante eterno não houve traição, nem ódio, nem sequer desilusão. Houve apenas um silêncio tão profundo que o próprio inferno deve ter contido a respiração. Amigo, a que vieste, murmurou Jesus, e naquela palavra amigo Judas soube que o abismo que se abria dentro dele jamais seria preenchido. Os soldados avançaram. Mãos rudes agarraram os braços de Jesus, e as cordas, grossas e ásperas, morderam sua pele. Mas ele não resistiu. Seu olhar, no entanto, não estava nos homens, nem na espada de Pedro, nem sequer em Judas, que já fugia para as sombras como um animal ferido. Estava além, onde o céu começava a clarear no horizonte, onde a primeira luz da manhã, tímida e obstinada, rasgava a noite como um sinal. Enquanto o arrastavam, as mulheres que o seguiram de longe, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, aperaram os xales contra o peito, os olhos cheios de lágrimas que não ousavam cair. João, o mais jovem, correu atrás do grupo, mantendo distância, o coração batendo tão forte que parecia querer romper as costelas. Só ele, entre todos, ouviu o sussurro de Jesus quando passavam por um grupo de servos que acendiam archotes: esta é a vossa hora e o poder das trevas. A cidade despertava. Os galos cantavam, indiferentes. No palácio de Caifás, as tochas ardiam em seus castiçais de bronze, projetando sombras dançantes nas paredes. Os sacerdotes, já reunidos, murmuravam entre si, os rostos feitos de pedra e hipocrisia. Quando Jesus foi empurrado para o centro do salão, o sumo sacerdote rasgou as vestes em um gesto calculado. Blasfêmia, gritou, embora soubesse, no fundo da alma podre, que não era blasfêmia, era verdade, e a verdade os condenava mais do que a ele.
Do lado de fora, enquanto esperava, Pedro aqueceu as mãos junto a um braseiro. Uma serva o reconheceu e apontou. Também tu estavas com ele, disse, e Pedro, com a voz quebrada, negou. Uma segunda vez, um homem repetiu a acusação, e novamente Pedro jurou que não o conhecia. Mas quando o galo cantou pela terceira vez, seus olhos encontraram os de Jesus, que era levado para o pretório de Pilatos. Não houve reprovação naquele olhar. Não houve desdém. Havia apenas uma dor tão pura que Pedro caiu de joelhos no chão sujo, as mãos cobrindo o rosto, e chorou como nunca havia chorado, porque compreendeu, tarde demais, que o amor que negara era mais forte que o medo, mais forte que a morte. Pilatos lavou as mãos. A água escorreu vermelha no mármore, ou assim lhe pareceu. Eis o homem, disse, apresentando Jesus à multidão, cujos gritos de crucifica-o ecoavam como um coro de demônios. O procurador romano sabia que aqueles olhos inchados, sangrentos, mas ainda assim luminosos viam através dele, através de todos. Sabia que estava condenando um inocente, mas a política era uma bestia mais voraz que a justiça. Que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, berravam os sacerdotes, e Pilatos, com um gesto de cansaço, entregou-o aos algozes. O madeiro foi colocado sobre seus ombros já dilacerados. O peso fez cambalear, mas ele não caiu. Simão, o cirineu, foi arrastado da multidão para ajudá-lo, e ao tocar a madeira ensanguentada, sentiu algo que não poderia explicar, como se o fardo que carregava não fosse apenas de madeira, mas de todas as culpas do mundo. As mulheres choravam. Jesus virou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. No Gólgota, os cravos foram martelados. O som ecoou como um veredicto. Quando a cruz foi erguida, o sol até então escondido atrás de nuvens espessas rompeu em um clarão cegante, como se o próprio céu não pudesse suportar olhar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, sussurrou Jesus, e as palavras, leve como folhas ao vento, foram ouvidas por um centurião romano, que, sem entender por quê, sentiu o peito arder. 3 horas depois, quando a escuridão cobriu a terra como um sudário, Jesus clamou: Está consumado. E inclinou a cabeça. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu. Os mortos, em seus túmulos, despertaram. E no coração do mundo, algo que estava quebrado desde o Éden começou, lentamente, a se recompor.